Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama Gêmeas Multidimensional. Meu nome é Sheila, eu sou idealizadora aqui desse canal, que também já é uma página no Instagram, já é uma página no TikTok, então se você ainda não segue lá, corre lá para seguir. Inclusive, esse mês no Instagram eu tô fazendo uma campanha de uma limpeza energética bem potente para quem está precisando limpar crenças limitantes, padrões de pensamentos negativos, padrões de comportamentos negativos dentro de relacionamentos amorosos do passado, seja dessa vida, de outras vidas, mas que ainda estão impactando diretamente a tua jornada de chão. Então, se você se identifica nesse padrão, ou mesmo se você não entende o que são esses padrões e crenças limitantes, eu soltei um post ontem lá no Instagram falando sobre esses padrões, então eu te recomendo muito a ir lá, ler e ver se você se identifica e aproveitar essa oportunidade, porque ela é única e ela é por tempo limitado, tá bom? Por último também, caso você queira falar comigo diretamente sobre essa oportunidade, meu WhatsApp vai estar no box de informações. A gente pode conversar sobre uma leitura para você nesse momento, sobre essa limpeza ou qualquer outro serviço terapêutico que você esteja necessitando. Lembrar, como todo começo de vídeo, que essa é uma leitura geral, pode não se encaixar na tua situação. E a leitura de hoje é para o divino masculino na temporada pisciana. Na quarta-feira a gente fez para o divino feminino, e se você ainda não assistiu, é o vídeo anterior a esse, eu te recomendo muito ir lá assistir. A leitura do divino feminino foi assim, bastante reveladora, mas vamos lá para o divino masculino, né? Qual a energia, qual o tema do mês para esse divino masculino? Desculpa, já tô atravessando a leitura, por isso que eu sempre deixo minha colinha do lado, tá, gente? Porque às vezes dá um branco, principalmente na hora da leitura. Mas vamos lá, qual o tema desse mês para esse divino masculino? Qual o tema? A gente tem a carta do florescimento. Inclusive, essa carta do florescimento, aqui em cima dela a gente tem um 3-3. Olha que interessante. Esse masculino, ele tá desabrochando, tá, gente? A gente vem falando já há um tempo, né? As últimas leituras aí pro divino masculino foi nesse tema de que ele tá despertando, ele tá passando pelas provações, pelos testes que ele precisa passar. Ele tá tomando decisões que ele precisa tomar. O trabalho dele está sendo feito, o caminhar dele está sendo feito. E essa carta me confirma que ainda é um tema muito forte nesse mês de março, nesse mês de março, nessa temporada pisciana, tá? Eu prefiro fazer por temporada porque eu acredito que a energia ela muda mais de um signo para outro do que simplesmente de um mês para outro. Mas enfim, o tema dessa temporada pisciana ainda é o caminhar desse divino masculino. Ele tá desabrochando, ele tá se conhecendo, ele tá trabalhando o autoconhecimento, o amor próprio, as questões internas dele. Tá indo, tá, gente? O caminhar, ele tá acontecendo. Como a gente tem a palavra desabrochar, né? Vamos puxar aí um comparativo com as flores. A flor, ela tem um momento certo de brotar aquele botão, né? Se ele brota antes, ele não floresce. Se ele brota depois, ele murcha. Tem toda essa questão. Então, o masculino, ele tá no tempo dele. Ele tá no caminhar dele. E esse desabrochar fala que tudo tá acontecendo no momento exato que precisa acontecer, tá? E qual é a energia atual desse divino masculino, né? Lembrando que a gente já tá na temporada pisciana, então essa energia dele já é a energia que ele vai passar essa temporada, tá? Vamos lá saber qual a energia que esse divino masculino tá vibrando. Ui. Olha só. A gente tem uma energia de um 5 de paus em reverso. Resolução de conflitos. Quem aí já me acompanha sabe quando essa carta dá assim, são conflitos internos e externos, muita briga, muita disputa, muita discussão. Porém, olha a energia desse masculino. Tá reversa. Ou seja, ele tá resolvendo o que ele precisa resolver.
internamente, externamente, ao redor dele, com família, com amigos, com relacionamentos kármicos, trabalho, enfim. Ele está resolvendo o que ele precisa resolver. A gente sabe que nem sempre é fácil lidar com as batalhas, principalmente as nossas batalhas internas. Uma frase que eu gosto muito é aquela que diz que a gente não tem melhor amigo nem pior inimigo do que a gente mesmo. O nosso ego, ele pode ser nosso grande aliado, o nosso grande obstáculo na nossa caminhada. E eu vejo esse masculino superando esses desafios. Claro que, como eu acabei de falar, as batalhas internas são sempre mais duras, são sempre mais delicadas, podem exigir um pouco mais de tempo. Você lidar com suas próprias sombras é algo que exige e demanda esforço. Mas ele tá indo, tá, gente? A carta tema fala que ele tá caminhando. A energia dele fala que ele tá caminhando. Vamos ver qual energia, né? O que ele deve abraçar durante a temporada de peixes. Opa, já voou aqui. Voaram muitas, não vou considerar, tá? Só uma carta para qual energia o masculino deve abraçar durante a temporada de peixes, o que ele deve abraçar durante essa temporada. A gente tem a carta do julgamento. Gente, a carta do julgamento aqui fala que ele deve abraçar essa justiça divina, esse tempo divino, essa intervenção que a espiritualidade pode estar fazendo na vida dele. Ele precisa abraçar mais isso. Se tem muita coisa ruindo, aprender a deixar ir, aprender a encerrar ciclos, aprender a confiar no planejamento que ele tem com a espiritualidade. Quanto mais ele abraça isso, né? Quanto mais ele abraça essa sensação de que a espiritualidade sabe o que está fazendo, que tudo está se encaminhando da melhor forma possível, mais ele consegue lidar com esses conflitos, mais ele consegue lidar com essas questões. Então, abraçar a intervenção espiritual, o tempo divino, como a gente gosta de chamar, né? A gente vem tanto falando tempo divino, tempo divino. Olha o tempo divino aqui, ele precisa aprender a abraçar esse tempo divino. E o que ele precisa deixar ir? O que esse masculino ainda precisa deixar ir? Desculpa. A gente tem a carta do diabo em reverso. Esse masculino precisa deixar ir tudo aquilo que ele abraçou até então. O que é que ele abraçou até então? Comportamento egóico, comportamento do 3D, as amarras do 3D, as recompensas momentâneas, os vícios, os prazeres superficiais, as sensações de felicidade supérfluas. Tudo isso ele precisa deixar ir, tá? A gente sabe, e quem me acompanha aqui há um pouco mais de tempo, sabe que eu venho batendo nessa tecla, o masculino, ele tem muita dificuldade de desapegar dessa vivência terrena que durante muito tempo, talvez durante toda a vida, ele foi ensinado que era que ele deveria buscar. Sucesso na carreira, dinheiro, riqueza, acumular bem, buscar prazeres, né? Aquela coisa de sempre ter muitas mulheres. A gente sabe que há uma coisa aí que vem do nosso machismo estrutural, né? É normal para o homem ter essas liberdades. Mas a gente sabe também que para ele entrar nessa jornada, ele precisava largar essa vida para trás. E aqui ainda continua sendo um tema. Quer dizer que ele não está deixando? Não, gente. Olha como a leitura tá vindo. Tá falando dele caminhando, tá falando dele fazendo as coisas. Mas ainda ele precisa deixar coisas ir. Ele ainda precisa desapegar de coisas. Ele ainda está nesse processo, ou seja, ainda não foi concluído. Por isso que a espiritualidade fala do desabrochar, dele aprender a lidar com conflitos, da espiritualidade intervindo. Por quê? Porque ele ainda tem coisas que ele precisa desapegar.
dentro dessa vivência terrena, dentro dessa experiência da matriz do 3D, como vocês quiserem entender. E qual vai ser o maior obstáculo esse mês para esse divino masculino? Caíram muitas de novo. Só uma carta, baralho. Qual o maior obstáculo desse divino masculino? Opa! Rainha de Paus. Qual o maior obstáculo desse divino masculino? Os desejos carnais, os relacionamentos kármicos, as paixões superficiais. Vai encaixando para a tua realidade. Nem para todo mundo vai ser um relacionamento kármico. Mas se tu sabe que teu masculino tem um relacionamento kármico, saiba que esse relacionamento vai ser uma grande pedra no sapato dele esse mês, tá? Mas não necessariamente só isso. Muitas vezes pode ser aquela figura feminina que existe na vida dele, seja mãe, seja tia, seja irmã, seja o que quer que seja, uma superiora, uma chefe, não sei, que é muito imperativa, gosta de ter as coisas do jeito dela. Pode ser que ela seja uma grande pedra no sapato desse masculino esse mês. Então, é uma figura feminina que gosta de ter domínio sobre ele, que gosta de ter esse controle sobre ele, e ele vai ter grande dificuldade em lidar com essa figura esse mês. Vou repetir. Se você sabe que teu masculino está num relacionamento kármico, é esse relacionamento kármico, tá? Vai ser uma pedrinha aí no sapato. Mas se não tá, Sheila, pode ser outra pessoa? Pode ser outra pessoa. Qualquer figura feminina que tenha essas características que eu acabei de dizer. E qual o conselho da espiritualidade para esse masculino? A gente tem um 4 de espadas. Descansar a mente sempre que necessário. Não adianta ele querer fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo, começar com aquela sobrecarga mental que vai fazer com que ele entre naquela coisa que ele está começando a sair. Então é muito importante, muito imprescindível esse mês para esse divino masculino que ele aprenda os momentos de descanso, ele aprenda os momentos de relaxar a mente, de deixar as situações problemáticas da vida dele ir, nem que seja por um dia, por algumas horas, mas saber o momento exato de se afastar, respirar fundo, se acalmar e aí sim voltar a olhar para esse problema. Ele precisa de períodos de respiro, ou seja, períodos de descansar a mente, períodos de descansar o corpo, períodos de descansar a energia. Principalmente nesse mês, ele tendo que lidar com essas complicações, ele vai precisar desse descanso mental, energético e emocional. E a espiritualidade está dizendo: bicho pegou, descansa, meu filho, descansa. Isso não é uma maratona, isso não precisa ser uma correria. Vai no teu tempo, vai no teu ritmo, tá bom? Foi essa a leitura para o Divino Masculino, meus amores. Eu volto na segunda com um vídeo novo para vocês. Um ótimo final de semana e até lá!